A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a quarta e última parte do livro selado. Os 3 últimos selos serão abertos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz assim: E havendo aberto o quarto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que dera. Debaixo do altar, que era o sacrifício antigo, né? O altar que tinha lá no Novo Testamento. Um sacrifício de animais para expiação dos pecados, através do sangue que simbolizava a vida que era derramado na base do altar. João viu as almas de todos os mártires até a época que foi escrito o livro de Apocalipse, né? Tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, que se estendiam até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, todos os mártires que foram mortos através da palavra, desde o Velho Testamento até a volta de Cristo, era o que João estava falando ali, né, dessas pessoas. As almas martirizadas representam também parte de todos da grande tribulação, sendo que todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo na época do Anticristo são martirizados, exceto o restante de Israel, que estava selado, para proteger, né, para ser aqueles que iriam acompanhar Cristo lá no milênio. Esses são 144.000, 12.000 de cada tribo, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4, e no capítulo 14, versículo 1. O Apocalipse 6, 10. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando é o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires estão impacientes, esperando o Senhor vingar seu sangue e julgar todos aqueles que estão entre os seus remidos. Deus retarda pacientemente o juízo final para dar aos malfeitores a oportunidade de se arrependerem, desde que os seus santos continuem sofrendo. Então veja que Deus está deixando passar o tempo. Para quê? Para que aqueles que são os malfeitores se arrependam, né? Mas ainda os mártires, né, os seus santos, continuem sofrendo, como vê, né, atualmente, né, a igreja sendo perseguida. Mas Deus está dando oportunidade para aqueles que são os perseguidores para se arrepender e poder também participarem da vinda de Jesus, né? Deus está preocupado com a justiça, mas ainda com a misericórdia. Essa vingança não será cumprida completamente até que se realize o que está escrito lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 2. Porque verdadeiramente e justos são os seus estatutos e os juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Deus procurou que sua palavra, né, provou que sua palavra é verdadeira e que os justos são os seus juízos sobre a Babilônia, a grande prostituta, pois todos os cristãos são servos do Senhor, e o Senhor julgará todos a maldade e a iniquidade sobre o povo que não reteram a verdadeira palavra do Senhor. Então veja que ali a justiça de Deus. Aquele que não retém a palavra de Deus, esse vai ser julgado. O julgamento de Deus é o lago do fogo do inferno, né? Vestes brancas representa pureza e vitória. Então veja, quando fala que em vestes brancas, representa pureza e vitória. Por isso que nós vamos para os céus com vestes brancas, né? Que nós vamos estar puro de todo pecado, todo o mal da terra, né? O segundo selo, o sexto selo, né? O sexto selo, Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui descreve uma
grande catástrofe cósmica, inconcebível, a morte da humanidade. Então, veja bem, isso vai começar a ser, a humanidade vai começar a ser julgada, não? Apocalipse 6, 13. As estrelas dos céus caíram sobre a terra como quando a figueira lança os seus figos, né, verdes, abalados por um vento forte, né? Quando cai o vento forte os figos caem, né? Com o vento forte, eles ainda não estão maduros, mas eles caem, né? Então aí que Deus estava relacionando as estrelas que caíram do céu. Apocalipse 6,14. E o céu retirou-se com um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram recobertos e retirados do seu lugar. No 6,15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres se encurvaram nas cavernas, né, e nas rochas das montanhas. No 16. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isso parece ser o último dia do Senhor, quando a ira da sua, quando da sua ira. Então veja bem, o último dia, praticamente aqui estamos falando do arrebatamento. Então vai ser a ira. O que é a ira de Deus? É o que Deus determinou, né? É o juízo de Deus, o que Ele determinou. Quem for salvo, né, vai lá para os céus. Aqueles que não forem, né, vão ser julgados ali, ainda vão ficar para um outro julgamento. As estruturas da terra e os 7 classes sociais serão afetadas e tentaram se esconder da ira do Senhor. Então todos, desde o maior até o menor, vão ver a ira do Senhor, né? Em Apocalipse 6, 17, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então está lá do arrebatamento, né? Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Então aí quem vai subir primeiro vai ser a igreja, depois nós seremos, né, levados juntos. Então aí o que Paulo fala, já está falando do arrebatamento. Alguns teólogos admitem que a grande ira do Senhor será antes do arrebatamento, quando ele se manifestar, ainda quando se manifestar o anticristo. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. E sendo cumprida antes desse acontecimento, onde a igreja é mantida longe dessa hora de julgamento, e a igreja será arrebatada. Então, o que a igreja vai acontecer? Então, vai ser arrebatada, como fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Outros admitem que seja uma grande tribulação, né, que o Senhor derrotará o anticristo e o falso profeta. Então veja bem que outros creem que ali é na grande tribulação, né? Mas quando isso será, não sabemos, só Deus o sabe, nem Cristo nem os anjos sabem, né, quando isso vai ser. Então nem sabemos quando vai ser o arrebatamento, nem quando vai, sabemos que o arrebatamento vai ser antes da manifestação do anticristo, mas não sabemos quando que Jesus vai voltar e vai ser a grande tribulação. O 7º e último selo, Apocalipse 8:1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio nos céus, quase por meia hora. Todo o céu esperava ansiosamente pelo acontecimento do propósito de Deus. Por quase meia hora, representa um período muito breve, né, ou limitado. As 7 trombetas anunciam o severo julgamento em resposta às orações dos santos. Era uma crença comum no judaísmo. Então, o 7º selo, houve um silêncio. Após a abertura do 7º selo, João relata sobre os 7 anjos e as 7 trombetas. Então, os 7 selos foi
permitido abrir, né, como os 7 selos foi permitido abrir o livro, e nele está escrito o juízo e as 7 trombetas. Então, você vê que ainda tem mais tribulação, ainda mais coisas que vai acontecer, né, vai ser a próxima postagem que nós vamos falar sobre os 7 anjos e as 7 trombetas. Tá? Não, você que não é inscrito, inscreva-se, não deixe de pôr seu likezinho aí, seu joinha, né? E você compartilhe com seus amigos. Se você quiser ver a série todas, veja a série completa, né? Quando começou ali no vídeo 179, 180, 181, esse é o vídeo 182, nesse mesmo canal. Tá? E veja a história toda do livro selado. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.